Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16 em diante, que diz assim o texto: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Meus irmãos, nesse texto, o apóstolo Paulo ele escreve a carta à igreja de Colossenses com a intenção de combater os falsos ensinos que misturava o legalismo, religiosidade e tradições humanas e práticas cerimoniais judaicas. Com tudo isso, tentavam impor regras externas como condição para a salvação, ou deles demonstrarem uma certa espiritualidade maior que os demais. Paulo, ele ensina que Cristo é o suficiente. Cristo é a plenitude e que as ordenanças eram sombras que apontavam para ele, para Cristo Jesus. E nesse nosso texto, apresentamos alguns aprendizados importantes para a nossa vida. O nosso primeiro aprendizado é que não permita que pessoas julguem ou dimensionem o tamanho da sua fé simplesmente por práticas religiosas. Paulo ele afirma: ninguém vos julgue. A fé cristã, meus irmãos, não é medida por cardápios, não é medida por calendários de festas ou rituais, mas por um relacionamento vivo com Jesus Cristo, com Cristo. A pergunta que nos fazemos aqui é: como tem estado o meu, o seu, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Cristo? Temos ajudado, temos amado nosso irmão, temos socorrido a viúva, temos ajudado aos órfãos e aos necessitados, ou somente cumprido rituais que a religião tem cobrado? A nossa espiritualidade, ela não se pode nem se deve resumir na aparência de uma religiosa, ou seja, somente em vestes ou apenas no cumprimento de rotinas. Deus ele olha, o nosso Deus, ele atenta para o nosso coração, se é transformado, se está convertido e não por regras impostas pelos homens. Quem vive em Cristo Jesus vive em liberdade, não em condenação. E essa liberdade, ela fique bem clara que é uma liberdade não para pecar, mas para fazer o bem. E a nossa segunda lição é que as ordenanças eram sombras, Cristo é a realidade. As festas, luas novas e sábados tinham um valor profético, pedagógico, mas não era o fim em si mesmo. Elas apontavam para algo muito maior. Elas apontavam àquele que haveria de vir e que já veio, Jesus Cristo. As sombras, elas somente existem porque há uma luz, e a luz é Cristo Jesus. A luz do Evangelho, a luz da vida é Jesus Cristo. Não devemos viver presos aos símbolos quando já temos a essência. Meus amados, Jesus, ele é o cumprimento da lei, a celebração das festas e a manifestação das promessas de Deus nas nossas vidas. E a nossa terceira lição é: a plenitude da vida está em Cristo e não no legalismo. Paulo ele conclui: o corpo é de Cristo, ou seja, a substância, a realidade, a plenitude está nele. Cristo não é a parte da fé, ele é o centro. Quem vive em Cristo vive completo. Quem vive em Cristo vive inteiro e é reconciliado com Deus. Meus irmãos, como temos vivenciado a nossa vida com Cristo? Apenas ritualista ou convertidos, transformados e regenerados pela pregação da palavra de Deus? Como tem sido a nossa vida cristã? Não troquemos relacionamento por religiosidade vazia. Colossenses capítulo 2 nos ensina que a fé não é prisão, a fé é liberdade. O cristianismo não é sombra, é vida. Cristo não apenas complementa a nossa vida. Jesus Cristo
Ele é a própria vida. E quem está em Cristo, nova criatura é. E tudo se fez novo. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. E que ao vivermos essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.